Presidente Armando Monteiro, parabéns pelo evento. Senhora Ministra, pré-candidata Dilma Rousseff, parabéns à senhora também pela lucidez na apresentação dos objetivos da senhora ser eleita Presidente da República. Ministra, os cinco empresários que nos antecederam com as 5 apresentações praticamente esgotaram um tema de crescimento e de competitividade para o nosso país. A pergunta que eu faria para a senhora, ministra, refere-se ao que a senhora há pouco acabou de dizer, que é a reforma tributária. Todos nós sabemos, ministra, que a gente tem uma reforma, a gente tem uma carga tributária asfixiante. Nós somos um país que tem, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, uma carga tributária de 36% do PIB aproximadamente. Nós vimos recentemente uma informação que o brasileiro trabalha, senhora ministra, 148 dias para pagar impostos. E esses 148 dias terminam agora sexta-feira, dia 28, completa o ciclo. E a gente precisa de olhar com muito carinho, porque a competitividade desse Brasil está muito em cima das reformas. Tem a reforma política, a reforma tributária, a reforma trabalhista. O André Gerdau colocou que nós temos uma carga em cima da folha de pagamento de 103%. Isso é demolidor de emprego, senhora ministra. A gente precisa de ter uma política tributária, senhora ministra, que desonere. A senhora foi mostrado aqui há pouco desonerar as exportações. É inadmissível que no mundo globalizado e competitivo nós tenhamos um país, que é o Brasil, que talvez um dos únicos que exporte impostos. Nós precisamos desonerar investimento, nós precisamos de ter um trabalho em cima do ICMS. E sobre o ICMS, senhora ministra, que faz parte da reforma, de uma reforma, existe uma loucura, uma balbúrdia em cima do ICMS. Existem inúmeras leis, inúmeros aspectos acessórios para cumprirmos a legislação do ICMS. E tem uma, ministra, que talvez a senhora saiba, que para mim, se não fosse trágico, seria cômico. O Brasil tem alguns estados da federação que permitem a importação de produtos pagando 4% de ICMS diferido. E o pior de tudo, ministra, que chama pró-emprego. E eu falo que é pró-emprego na China, não é aqui no Brasil. Então eu perguntaria à senhora, dentro dessa necessidade, desse quadro de reformas, que é absolutamente importante, qual que é a proposta da senhora para uma reforma tributária urgente, que talvez existe uma data mágica, que são os 100 primeiros dias de governo. Na hipótese da senhora Presidente da República, qual é a proposta de uma reforma tributária que desonere, simplifique e dê transparência para que as indústrias brasileiras possam crescer, produzir e gerar empregos? Muito obrigado, senhora ministra. Nós, de fato, tentamos várias vezes encaminhar projetos de reforma tributária. Eu considero que a situação tributária no Brasil é caótica. É caótica porque se sobrepõe legislação, se sobrepõe níveis de incidência de imposto e se sobrepõe esferas federativas também. E ela não onera, ela onera todo mundo, onera empresas e onera o governo, porque também o ato de arrecadar fica caríssimo, né? Daí porque a agenda da reforma tributária, simplificando o sistema, é uma agenda que eu tenho defendido, obviamente, desde que saí do governo, quando comecei a ser pré-candidata. Eu acredito que a reforma tributária seja, hoje, o grande passo no sentido da competitividade, junto com outros passos. Mas eu vou destacar a questão da reforma, porque eu acho que ele é o estratégico nesse momento. Ela é, de fato, a reforma das reformas. E, do ponto de vista da competitividade, como eu disse naquela minha exposição, a prioridade é a desoneração e o estímulo ao investimento, à exportação e ao emprego. Isso significa tanto que nós devemos completar a desoneração de bens de capital, incluindo, por exemplo, permitindo
é que haja o aproveitamento imediato dos créditos de PIS, COFINS, PIS, PASEP, COFINS, ICMS, IPI, que hoje, na verdade, eles vazam e não são de fato considerados. E, ao mesmo tempo, além do aproveitamento imediato dos créditos, eu acredito que seja muito importante também as outras medidas que impliquem desoneração da cadeia e que permitam que haja, sem aquela discussão se a eletricidade integra ou não integra, que haja uma desoneração completa da cadeia, por exemplo, de bens de capital e da cadeia de todos os elementos que participam do investimento e das exportações. A gente reduziu o prazo dos créditos decorrentes da compra de bens de capital, que era de 48 meses para 12. Eu sou a favor de uma proposta de vocês, que é devolver rapidamente, através do uso de mecanismos de informatização, e que isso se dê de forma automática, baseado numa estimativa dos últimos 12 meses. E, no caso das exportações, então, é mais grave também, porque eu considero que a devolução de 100% desses créditos é um elemento crucial, é um elemento fundamental do processo de reforma tributária. E, aliás, isso é feito em todos os países exportadores. Se a gente quer, de fato, ter competitividade, nós vamos ter de ter uma clareza nessa área. De outro lado, eu considero também que a questão da desoneração da folha de salários é um elemento fundamental. A desoneração da folha de salários significa desonerar a parte patronal. Nós tínhamos proposto essa desoneração, em torno de 20% para 15%. E eu acredito que ela é não só necessária, como é possível, inclusive, conceber o seguinte: num determinado momento o Tesouro vai ter de arcar com a diferença, porque senão quebra a Previdência. Mas a gente pode conceber que uma desoneração desse tipo vai permitir que haja um aumento do processo arrecadatório, na medida que você vai incentivar a formalização. Então, eu acho, esses três elementos, bens de capital e investimento, exportação e folha de salários, são essenciais. Mas eu tenho visto também que é importante a gente discutir a questão da competitividade, do custo Brasil. E aí, a oneração na área de energia, e aí não é só no que se refere ao PIS/COFINS, mas também do ICMS, é algo fundamental para o país ter um avanço no que se refere ao problema de competitividade. Porque a energia é um elemento fundamental, em toda a cadeia de produção. Eu falei também dos remédios. Acho que a questão dos remédios é crucial. Sem sombra de dúvida, vocês falaram, não lembro mais quem foi que falou, mas alguém falou, um dos 5 falou, que nós temos de ter uma dupla estratégia de ação. De um lado, a reforma ampla. De outro, as ações pontuais. Eu acho que a gente tem de combinar as duas. No caso da reforma, eu acho que ela tem de ser mais... como ela é a reforma das reformas, nós temos de tentá-la de forma ampla, geral. Agora, isso não impede que certas medidas e ações pontuais sejam tomadas mais rapidamente. Porque senão a gente gasta, eu estou falando isso mais para as outras, a gente gasta muito energia, uma energia política excessiva e não consegue nenhuma coisa nem outra. Então vai ter de priorizar sim. Na minha prioridade, a reforma tributária. Eu esqueci uma outra coisa, é fundamental também um ponto que você levantou. Não é admissível que se use o ICMS, pode fazer sentido do ponto de vista do Estado. Não faz sentido do ponto de vista do Brasil.
permitir que haja um incentivo tributário à importação e à destruição de cadeias produtivas nacionais. Isso é, de fato, um absurdo. E, por último, eu queria só fazer um destaque sobre essa questão que eu acho importante, que é a regulamentação nacional da substituição tributária, para que tenha mais racionalidade a aplicação do substituto tributário, né? Muito obrigada.